Memórias de Esperança. Sou Carolina, tenho 75 anos e recentemente descobri o verdadeiro significado do esquecimento. Durante décadas fui educadora, companheira, mãe daquelas que fazem tudo com afeto multiplicado e que dedicam a existência a recolher os fragmentos alheios. Fui mulher de fazer orações pelos filhos sem que eles percebessem, de esconder sofrimento por trás de um sorriso e de preparar refeições substanciosas, mesmo quando a despensa continha apenas sonhos. Hoje, acomodada nesta cadeira de vime, escrevendo num pequeno diário que encontrei esquecido na gaveta do criado mudo, tento compreender quando me transformei em sobrepeso. Porque é assim que nos sentimos quando somos colocados num local onde ninguém nos chama pelo nome próprio, apenas de vovó, senhora ou a recém-chegada do quarto 15. Jamais esquecerei o ruído daquela porta se fechando. Não foi apenas o impacto da madeira batendo as minhas costas, foi o som da minha existência se dividindo ao meio. Era uma terça-feira sufocante, dessas em que o rio parece dissolver até as recordações. Eu segurava uma pequena bolsa de tecido no colo, agarrando-a com força, como quem segura um fragmento da própria dignidade. Dentro dela apenas algumas mudas de roupa, uma fotografia desbotada do meu marido que o Senhor levou prematuramente e um frasco de perfume que me recordava o aroma do meu lar. Meu filho, Ricardo, me trouxe de automóvel. Falou pouco durante todo o trajeto. Quando se manifestava, era com uma voz áspera, quase ensaiada, como quem tenta convencer a si mesmo de que está fazendo o correto. Vai ser melhor para a senhora, mamãe, ele repetiu pela terceira vez. A senhora terá acompanhamento, alimentação balanceada, pessoas para conversar. Porém, o que ele não percebia era que nada disso substitui o abraço de um neto, o aroma do café recém-preparado, a liberdade de poder escolher quando e como vivenciar a própria solidão. Quando me deixou na recepção da instituição para idosos, chamam assim para amenizar a culpa, ele me deu um beijo na testa, frio, apressado, e partiu. Permaneci ali sentada observando o automóvel desaparecer na curva da rua, com o coração tão apertado que parecia que meu peito iria estalar. A recepcionista foi atenciosa. Um rapaz de cabelos claros trouxe minha bolsa. Me chamaram de Dona Carolina, como se esse nome ainda me pertencesse. Mas naquele momento eu já não era a mesma mulher que saiu de casa. O quarto era simples, com paredes claras, cama excessivamente arrumada, sem nenhuma marca de carinho. E foi ali que compreendi. Não importava quantos cuidados oferecessem. Me colocaram num local onde as pessoas vêm aguardar o fim e não vivenciar o que resta. Naquela noite, deitei sem conseguir adormecer, ouvindo o ruído do ventilador de teto e tentando recordar de todos os motivos que ofereci ao meu filho para ele me amar. Mas o que mais doía era saber que para ele amor e abandono haviam se transformado na mesma coisa. E foi ali, naquela cama gelada, que prometi algo. Eu poderia estar envelhecida, exausta, esquecida, mas ainda possuía alma e ela não iria partir em silêncio. Na primeira manhã na residência para idosos, despertei antes do amanhecer. Há anos, meu corpo se habituou a levantar cedo, como fazia quando ainda ensinava na escola do bairro. Em casa, eu costumava ir diretamente para a cozinha, preparar meu café com canela, colocar um bolinho no forno e abrir a janela para escutar os pássaros. Era meu ritual, minha maneira de iniciar o dia com um pouco de poesia. Mas ali naquele quarto estéril, o único som era o render do colchão fino sob meu corpo e o tic-tac de um relógio pendurado na parede, insistindo que o tempo continuava passando, mesmo quando nos paralisamos interiormente. Levantei vagarosamente, vesti um casaquinho que trouxe de casa e fui até o corredor. O piso de cerâmica gelada me recordou que ali tudo era funcional, limpo, porém impessoal. Cuidavam de nós, sim, mas cuidar não é o mesmo que amar. Encontrei uma senhora sentada numa poltrona próxima à porta de vidro que dava para o jardim interno. Ela tinha os cabelos prateados bem penteados, usava um vestido florido e segurava uma Bíblia como quem agarra o último fio de esperança. Me aproximei vagarosamente, com aquele receio bobo de parecer intrometida. Bom dia. Posso sentar aqui com a senhora? Ela me observou com olhos marejados, mas sorriu com um carinho que eu não via há muito tempo.
Claro, minha filha, sentar e conversar é remédio para a alma, não é? Chamava-se a Dona Benedita. Tinha 82 anos e um coração feito de histórias. Me contou que estava ali há quase 4 anos, desde que a filha se mudou para a Espanha e não podia mais cuidar dela. A voz dela tremia de saudade, mas também carregava uma força resignada dessas que só aprendemos vivendo muito. A gente não escolhe o caminho que segue, Carolina, só tenta acomodar as dores no canto do peito e seguir adiante. Naquela manhã, Dona Benedita foi meu primeiro abraço sem braços, a primeira alma que se conectou com a minha ali dentro. Mas mesmo com sua doçura, havia um vazio em mim que ninguém podia preencher. É difícil explicar a quem nunca vivenciou, mas o abandono tem cheiro, tem sabor. É como um café requentado que bebemos mesmo sabendo que não presta mais, apenas para não ficar sem nada. Ao longo da semana fui conhecendo os outros residentes. Tinha o seu Antônio, ex-compositor da Lapa, que vivia contando histórias com voz rouca e olhos que escondiam tristezas. Tinha a Conceição, que não lembrava nem do próprio nome, mas fazia crochê com uma habilidade surpreendente, como se os dedos ainda soubessem quem ela foi. E tinha Cecília, uma viúva silenciosa que passava o dia observando pela janela, esperando por um filho que, segundo as cuidadoras, nunca mais apareceu. A rotina era sempre a mesma. Café às 7. Fisioterapia às 9, almoço às 11h30, descanso à tarde, lanche, novela, jantar e cama. Era como viver num relógio que perdeu o sentido de pulsar por dentro. Mas o pior mesmo era domingo. Ah, o domingo! Na televisão da sala transmitiam programas populares e depois o futebol. Era o dia das visitas. Os corredores se enchiam de risadas de crianças, aroma de perfume caro, abraços e beijos que vinham em doses controladas. Eu me arrumava cedo, passava um batonzinho cor-de-rosa que guardei com carinho, ajeitava o cabelo com um grampo de flor e sentava na poltrona da sala principal. Aguardava. Cada automóvel que estacionava lá fora fazia meu coração acelerar, mas Ricardo não veio, nem naquele domingo, nem no próximo, nem no seguinte. Na terceira ausência, percebi que eu tinha sido colocada ali, não para ser cuidada, mas para ser esquecida com elegância, como se a distância apagasse a culpa. Numa dessas tardes vazias, pedi para escrever uma carta. A cuidadora, muito simpática, trouxe papel e caneta. Escrevi com a letra trêmula, mas com a alma firme. Asterisco filho, eu te dei a vida, te dei meu colo, meu tempo, minha saúde e até o pouco que eu tinha para mim. Te defendi do mundo, omiti para te proteger. Silenciei minhas dores para ouvir as suas. Nunca imaginei que um dia precisaria te lembrar quem eu sou. Não te julgo, Ricardo. O mundo hoje cobra demais, corre demais, pesa demais. Mas ainda sou tua mãe. Ainda sou aquela que preparou o alimento para você quando não havia recursos, que lavou tuas roupas manualmente e rezou para você dormir tranquilo. Se não quiser me visitar, tudo bem. Só não esqueça quem você é e quem te ensinou a ser. Asterisk. Dobrei o papel com cuidado e entreguei à cuidadora. Ela prometeu que enviaria. Não sei se chegou, mas escrever já foi um desabafo, um grito sussurrado entre paredes que não escutam. Naquela noite sonhei com meu companheiro, com o Roberto. Ele aparecia sentado na varanda de casa, tomando café comigo, e dizia: "Calma, Carolina, o tempo conserta o que o orgulho quebra." Acordei com os olhos úmidos e o coração um pouco menos endurecido. E pela primeira vez desde que entrei ali, permiti que a saudade se transformasse em força, não em tristeza, porque eu sabia, o que o silêncio não cura, a vida se encarrega de proclamar. Era uma quinta-feira qualquer dessas tépidas, onde o tempo escorre lentamente entre as paredes da instituição. Eu estava sentada no jardim, bordando um pano de prato que Dona Benedita me ofereceu. Era mais para ocupar as mãos do que para produzir algo bonito. A verdade é que meus pontos nunca foram muito precisos, mas naquele dia algo diferente pairava no ar. As cuidadoras estavam mais agitadas. Uma delas até passou perfume. Quando elas se arrumam demais, é porque alguém importante vem visitar.
Vem jornalista? Perguntei em tom de brincadeira. Não, Dona Carolina. Parece que tem visita de família aí. Um tal de Gabriel veio ver a avó dele, disse uma moça nova enquanto ajeitava almofadas na sala. Gabriel. O nome me atingiu estranhamente no peito. Não era tão comum assim. Voltei para meu bordado, mas a linha teimava em embaraçar. As mãos tremiam mais do que o normal. Fingi que era apenas o frio do início de outono. Mas no fundo uma memória antiga começava a bater na porta da minha mente e da minha culpa. Fui até o corredor e do outro lado da parede de vidro da sala de visitas vi o rapaz alto, moreno, cabelo desalinhado, como quem não se importa muito com a aparência. Ele segurava um pequeno buquê de margaridas e tinha os olhos inquietos, como quem procurava algo mais do que uma avó. Fiquei ali parada, observando. Não sei se foi intuição ou loucura, mas algo dentro de mim dizia que aquele jovem era meu neto. O problema é que até aquele momento eu só conhecia um neto, o Guilherme, filho do Ricardo, que mal sabia meu nome. E foi aí que a lembrança voltou como um impacto. Havia uma mulher, Paula. Ela apareceu na minha porta há quase 30 anos, ainda jovem, com uma barriga redonda e um olhar assustado. Disse que esperava um filho do Ricardo. Eu fiquei em choque. Meu filho ainda era um jovem e eu, orgulhosa demais para aceitar um erro desses. Disse palavras duras. Mandei ela embora. E Ricardo? Ricardo foi covarde. Nunca quis saber da criança, nunca procurou. Eu pensei que a vida daria um jeito, que se fosse mesmo verdade, um dia ele descobriria. Mas nunca perguntei mais, nunca busquei. Foi a primeira e única vez que me recusei a acolher alguém. E agora aquele rapaz com os olhos do Ricardo e o jeito da Paula estava ali com um buquê de margaridas, as flores que eu sempre colocava na mesa nas manhãs de domingo, antes de tudo desandar. Fui para meu quarto e fechei a porta. Me sentei na beira da cama com o coração golpeando as costelas, como se quisesse sair. Não podia ser. Ou podia. Minutos depois, alguém bateu. Dona Carolina, tem um rapaz aqui que pediu para falar com a senhora. Ele está perguntando se a senhora se lembra da Paula. Peraliciai. A Paula. Então era verdade. Abri a porta vagarosamente. O rapaz estava parado ali, nervoso, com o buquê agora meio murcho nas mãos. Desculpe, eu não sei se devia ter vindo, ele disse com a voz baixa, mas firme. É que minha mãe está adoecida e ela sempre dizia que um dia eu devia te procurar, que eu devia conhecer minha avó. Por um instante quis negar, fingir que não sabia do que ele falava. Mas o rosto dele, minha Nossa Senhora, o rosto dele era metade do Ricardo, metade da minha culpa. Você é o Gabriel. Ele assentiu com a cabeça. Sou filho da Paula. Meu pai é, bem, a senhora sabe. Fiquei sem palavras. O silêncio entre nós era espesso, denso, quase sólido, mas dentro dele havia um pedido de perdão e um desejo de reencontro. Entre, meu filho, precisamos conversar. Sentamos na sala da instituição, no canto mais tranquilo. Ele me contou da vida, de como cresceu sem pai, mas cercado de amor pela mãe e pelos avós maternos. Contou que Paula nunca falou mal do Ricardo, mas também nunca mentiu. Disse que ela estava com uma enfermidade grave, já em estágio avançado, e que o maior desejo dela era que ele me conhecesse. Ela disse que a senhora era rigorosa, mas tinha um coração enorme, que se eu olhasse nos seus olhos, eu iria ver a verdade. E ele tinha razão, porque naquele instante meus olhos derramaram tudo que minha boca nunca teve coragem de dizer. Eu fui covarde, meu filho. Eu julguei sua mãe. Tratei como se ela tivesse vindo me tirar algo, quando na verdade só queria que eu amasse você. Gabriel segurou minha mão. As mãos dele eram quentes, firmes, diferentes das do Ricardo, que sempre foram frias, mesmo quando me abraçavam. A senhora quer conhecê-la? Assenti com a cabeça, sentindo as lágrimas deslizarem no rosto, sem constrangimento. Quero, mas antes quero que você me perdoe por todos esses anos,
por cada Natal que você passou sem saber que tinha uma avó viva, por cada vez que eu escolhi o orgulho em vez do amor. Ele apertou minha mão. Eu não vim aqui por mágoa, avó. Eu vim por amor. Avó, a palavra me atingiu em cheio. Não era senhora, não era Dona Carolina, era avó. Uma palavra pequena, mas repleta de tudo que eu achei que tinha perdido. Ficamos ali mais um tempo. Ele me trouxe uma foto da Paula, ainda sorridente, apesar da doença. Com os olhos marejados, prometi que iria vê-la e que, se ela me permitisse, cuidaria do Gabriel, como devia ter feito desde o princípio. Naquela noite, escrevi novamente no meu diário. Asterisco hoje, Deus me devolveu uma parte que eu mesma tinha enterrado. Uma visita inesperada abriu uma janela no meu peito. Talvez eu ainda possa consertar o que um dia deixei quebrar. Asterisk. Mas mal sabia eu que aquela visita não só reacenderia uma esperança antiga, como também mexeria com o coração do Ricardo, porque no domingo seguinte ele apareceu. O domingo começou, como todos os outros, com o aroma do café diluído servido às 7, o pãozinho ressecado e as mesmas cadeiras de plástico enfileiradas na área externa. Eu já não me arrumava com tanta esperança. Depois de tantos domingos esperando por Ricardo, aprendi a não criar expectativa. Apenas penteei os cabelos, coloquei um vestido florido que ganhei da dona Benedita e fui para o jardim tentar colher um pouco de sol para a alma. Gabriel tinha vindo me visitar na véspera. Trouxe notícias da mãe, Paula, que resistia bravamente, mesmo com a doença avançando. Ele me falava com doçura, me chamava de vó, com naturalidade, como se esse laço sempre tivesse existido. A presença dele vinha curando feridas que nem eu sabia que ainda sangravam. Mas naquele domingo houve um alvoroço diferente. Eu percebi no sussurro das cuidadoras, nos passos apressados, no modo como uma delas espiava pela janela, até que a porta do portão principal se abriu. E lá estava ele, Ricardo, meu filho, o mesmo que me colocou ali com promessas de cuidado e justificativas frias. Estava mais magro, o rosto abatido, os olhos fundos, usava uma camisa social amassada e o mesmo perfume de quando era adolescente, aquele que eu mesma comprei quando ele passou no vestibular. Meu coração bateu forte. Uma mistura de saudade e irritação, de amor e dor. É estranho como a maternidade consegue guardar todos esses sentimentos dentro de um só peito. Ele me viu e congelou. Por um segundo, ficou parado como se quisesse fugir, mas então veio até mim devagar, com os olhos úmidos. Mãe! Permaneci em silêncio. Queria ouvir. Precisava ouvir. Eu sei que demorei, que desapareci, que fui covarde, mas por favor, me escuta só desta vez. Sentei no banco. Ele sentou ao meu lado e ali naquele banco de cimento frio, o que restou entre nós dois era um campo minado de palavras não ditas. Eu achei que estava fazendo melhor para a senhora, que num lugar como esse teria tudo o que precisava, cuidados, médicos, segurança. Mas a verdade é que eu só não quis encarar. Não quis ver a senhora envelhecendo e, principalmente, não quis ver o reflexo de tudo que eu não fui. Olhei nos olhos dele. Ainda vi aquele menino que um dia deitou no meu colo chorando por ter sido rejeitado na escola, mas agora ele era um homem despedaçado por dentro. Eu te criei com tanto amor, Ricardo. Dei tudo de mim e mesmo quando errou, te defendi do mundo. Mas você me deixou aqui como se fosse um objeto antigo, como se eu não tivesse mais lugar na sua casa ou no seu coração. Ele começou a chorar. As lágrimas desciam sem pressa, como se carregassem anos de arrependimento. Eu sei, mãe, eu sei. Me dói todos os dias, principalmente depois que o Gabriel apareceu. Meu corpo enrijeceu. Então, ele te procurou? Sim. Veio até mim cara a cara. Me olhou com os olhos da Paula e me chamou de pai. Eu quase desmoronei. Tudo que eu escondi debaixo do tapete veio à tona. E foi ele quem me disse que a senhora o acolheu, que teve mais coragem que eu. Baixei os olhos tentando segurar o nó na garganta. Não fiz isso por você. Fiz por mim, por ele,
pela Paula e por tudo que deixei passar. Eu sei. E estou aqui porque... Ele respirou fundo. Porque não consigo mais viver sabendo que a senhora acha que não é amada. Porque é, mãe. Eu te amo muito. Mesmo sem ter sabido mostrar, eu errei. E se a senhora me disser que não quer mais me ver, eu entendo. Mas eu precisava vir. Precisava tentar. Aquelas palavras foram como água morna em ferida aberta. Aliviaram, mas doeram. Doerán porque vierán tarde. Doeram porque ainda assim eram verdadeiras. Você me ama? Então me diga onde você estava quando eu chorei sozinha nessa cama, quando esperei você em cada Natal, cada aniversário, cada domingo? Onde estava quando eu me senti morta em vida? Ele chorava agora como criança. Eu estava fugindo, mãe. Fui covarde. Me escondi atrás do trabalho, da rotina, da culpa e perdi. Perdi tempo com a senhora, com o Gabriel, comigo mesmo. Mas eu quero mudar. Não sei se há tempo, mas quero tentar. A voz dele era um pedido, um grito calado por anos. Ficamos em silêncio. O vento balançava as folhas secas das árvores e fazia um som bonito, como se a natureza sussurrasse que perdão também é parte da vida. Você sabe o que mais me doeu? Perguntei. Ele negou com a cabeça, enxugando as lágrimas. Foi perceber que você não me enxergava mais como mãe, que se tornou um filho do mundo e esqueceu de onde veio. Mas hoje, olhando nos teus olhos, eu vejo aquele menino novamente, e isso me dá um fragmento de esperança. Ricardo segurou minha mão. Pela primeira vez em muitos anos, sem pressa, sem vergonha. Eu queria levar a senhora para casa de volta comigo. Afraise-me piger desprevenida. E se for tarde demais, sussurrei. Ele apertou minha mão. Nunca é tarde quando ainda existe amor. Naquele momento não disse sim. Também não disse não. Apenas encostei minha cabeça no ombro dele. E ficamos ali, mãe e filho. Dois corações remendados tentando recordar como era pulsar em harmonia. Naquela noite escrevi no meu diário. Asterisco, hoje meu filho voltou, não com presentes, não com promessas, mas com os olhos repletos de verdade. E às vezes isso é tudo que uma mãe precisa. Asterisk. Mas o destino ainda guardava mais um teste, porque antes de qualquer recomeço, é preciso enfrentar os fantasmas que deixamos trancados no quarto da alma. E o meu tinha nome, Paula. O convite veio numa manhã nublada, quando o aroma de chuva no ar já anunciava que aquele seria um dia de recordações pesadas. Gabriel apareceu na instituição novamente, com um olhar mais cansado, mas ainda gentil. Sentou-se ao meu lado no jardim em silêncio. Era desses silêncios que avisam antes do que vão dizer. Ela quer te ver, vó. Eu não precisei perguntar quem. Paula. A mulher que eu expulsei da minha porta com palavras cortantes, como se fosse uma ameaça, a mãe do meu neto, a mulher que, por orgulho, eu fiz questão de apagar da história da minha família. Como ela está? Perguntei baixinho, fraca. A doença avançou muito rapidamente. Ela passa mais tempo dormindo do que acordada, mas quando está consciente, pergunta se a senhora virá. Ela não quer partir com ressentimento. Aquela frase me travou o peito. Partir. Paula estava morrendo e eu ainda não tinha pedido perdão. 2 dias depois, Gabriel voltou para me buscar. A direção da instituição autorizou a saída com acompanhamento de uma cuidadora. Fui de vestido azul marinho, o mesmo que usei no aniversário de 60 anos, como se quisesse que ela me visse, não como uma idosa cansada, mas como a mulher que um dia foi determinada e agora precisava ser humilde. O automóvel seguiu pela zona norte da cidade, passando por ruas que me pareciam familiares, mas que não pisava havia anos. Chegamos a uma casinha simples de portão baixo e janelas com cortina rendada. Um pé de primavera florido na frente dava um ar de delicadeza ao lugar. Entrei com o coração batendo intensamente. A sala era pequena, repleta de fotos em porta-retratos desalinhados,
estantes com livros desgastados e um sofá afundado no meio. E lá no quarto dos fundos, estava ela, Paula, extremamente magra, com os cabelos ralos cobertos por um lenço claro, pele pálida e os olhos fundos, mas vivos, tão vivos, que pareciam enxergar minha alma por dentro. Ela sorriu, um sorriso pequeno, mas autêntico. Achei que a senhora não viria. A voz dela era um sussurro rouco, mas ainda assim havia doçura ali. Eu devia ter vindo há 30 anos, respondi com a garganta ardendo. Sentei ao lado da cama. Ela pegou minha mão, magra, fria, mas firme. Eu nunca guardei rancor, Dona Carolina. Só tristeza. Fechei os olhos por um segundo, tentando conter a culpa que subia como maré. Você tinha todo o direito de me odiar. Eu te tratei como ninguém merece ser tratada. Julguei sem conhecer. Fui orgulhosa, rígida, cega. Te expulsei e junto com você expulsei o próprio neto. Meu sangue. Ela sorriu novamente. Dessa vez com os olhos. A senhora teve medo. Eu também teria. A vida é dura para a mulher, ainda mais quando se é mãe sozinha. Mas eu dei conta. E o Gabriel? O Gabriel é meu milagre. Olhei para ela com os olhos rasos. Ele também é o meu, mesmo que só tenha chegado agora. Paula apertou minha mão com o restinho de força que tinha. Não precisa se culpar mais, Dona Carolina. Já passou. Tudo que eu quero agora é paz e saber que ele vai ficar bem, que vai ter a senhora por perto. Fiquei ali sentindo aquela mulher me absolver com uma generosidade que eu mesma não teria. Eu te admirei, sabe? Mesmo na raiva. Eu via o quanto você era determinada, forte. E no fundo, acho que eu só queria ser acolhida por alguém como a senhora. Não por caridade, mas por amor. Chorei. Chorei tudo que não chorei no casamento do Ricardo, no nascimento do Gabriel, em cada Natal vazio. E pedi perdão com palavras, com o olhar, com o coração. Pedi como uma menina que sabe que errou. Ela me perdoou sem discurso, só com um gesto. Colocou minha mão sobre o peito dela e fechou os olhos. A enfermeira que cuidava dela entrou e nos deu um tempo. Gabriel estava na sala esperando, nervoso. Me abraçou forte quando me viu. Abracei ele de volta, pela primeira vez como avó inteira de corpo e alma. Obrigada por me trazer aqui, falei. Ele apenas assentiu. Antes de sair, voltei ao quarto. Paula dormia exausta. Me aproximei do ouvido dela e sussurrei. Obrigada por me ensinar, mesmo sem querer. Você me deu uma nova chance de amar e de ser amada. Saí dali com um nó na garganta e uma leveza no peito que não sentia há anos. Na volta para a instituição, o céu da cidade estava dourado, como se o sol se deitasse apenas para me mostrar que até os finais podem ser bonitos. Naquela noite escrevi no meu diário. Hoje pedi perdão a uma mulher que eu rejeitei. E no perdão dela encontrei a parte de mim que eu mesma tinha escondido. Paula vai partir, mas me deixa o maior presente, a chance de ser alguém melhor. Asterisk. Mas a vida, essa travessa, não para nunca. E no dia seguinte fui chamada pela direção da instituição. Ricardo estava lá e com ele uma proposta que me deixaria sem chão. Na manhã seguinte ao reencontro com Paula, ainda estava com o peito apertado e os olhos cansados de tanto chorar. Dormi pouco entre lembranças e remorsos, mas com algo diferente me habitando. Uma paz que não conhecia. Acordei devagar, como quem não tem pressa de enfrentar o dia. Me vesti com meu vestido bege de listras, aquele que uso quando quero me sentir organizada por fora, mesmo que desorganizada por dentro. Tomei café com Dona Benedita, que me olhou com aquele jeitinho de quem sabe quando a alma da gente está movimentada. Teve notícia boa ou ruim, Carolina? Das duas, tudo junto, como sempre. Ela sorriu e segurou minha mão. Tinha se tornado minha confidente naquele lugar esquecido por muitos. E antes que eu pudesse dizer qualquer coisa,
Uma cuidadora apareceu com a voz baixa e olhos atentos. Dona Carolina, a direção pediu para a senhora ir até a salinha. Tem uma visita particular. Meu coração deu um tropeço. Pensei logo na Paula, mas lembrei que ela estava fraca demais para sair de casa. Levantei devagar, com as pernas meio trêmulas. Atravessei o corredor branco, aquele repleto de quadros de flores plastificadas, frias como as paredes, e entrei na salinha de vidro com mesa redonda. Ricardo estava lá, de camisa clara, jeans e aquele olhar de quem traz mais do que palavras. Traz intenções, traz decisões. Oi, mãe, disse levantando-se. Posso? Pode, respondi seca, mas sem raiva, apenas com a cautela de quem aprendeu a se proteger. Ele puxou a cadeira, sentou na minha frente, respirou fundo, como quem carrega o peso de uma escolha. Eu vim para te fazer um pedido e uma proposta. Cruzei as mãos no colo esperando. Eu quero que a senhora volte para casa comigo, para minha casa. Quero cuidar da senhora como devia ter feito desde o início. Sem terceirizar, sem esconder. Quero te ter de volta. Mas de verdade. Olhei nos olhos dele. Eram sinceros. Pela primeira vez, Ricardo falava com o peito aberto, sem máscara, sem o escudo do filho ingrato, tentando justificar a própria covardia. Por que agora? Ele abaixou os olhos. Porque eu precisei ver o fundo do poço para perceber o valor do que estava em volta. A chegada do Gabriel me desfez, me mostrou tudo que eu deixei de viver e ver vocês duas ontem me quebrou de um jeito bom, como se eu tivesse sido sacudido por dentro. Eu não posso apagar o que fiz, mãe, mas posso tentar reescrever o que falta. Meus olhos arderam. Eu queria dizer que sim, que meu coração era dele, como sempre foi, mas algo dentro de mim hesitou. Ricardo, eu aprendi a viver aqui. Aprendi a gostar das pessoas. A dona Benedita, o Antônio, até a Conceição que esquece o próprio nome, mas me chama de Florzinha todos os dias. Aqui ninguém me trata como fardo. Aqui eu sou Dona Carolina, não apenas a mãe que sobrou. Ele ficou em silêncio. Eu sei e respeito isso, mas quero que a senhora saiba que a casa está de portas abertas, com um quarto só seu, com o carinho que eu te devo. O Guilherme está perguntando da senhora. Disse que sente sua falta. E eu quero que ele cresça sabendo o valor de uma avó, de uma mãe. Quero que a senhora esteja lá quando ele voltar da escola. Quero ouvir sua risada na cozinha, sentir o aroma do seu café. Quero acordar sabendo que posso dizer, bom dia, mãe. Sem precisar vir num domingo qualquer pedir perdão. As lágrimas correram soltas, tanto nele quanto em mim. Não é tão simples, sussurrei. Eu tenho receio, Ricardo. Receio de que seja apenas remorso, de que você me leve e depois esqueça novamente. Ele esticou a mão sobre a mesa, pegou a minha com firmeza. Eu não sou mais aquele filho. Demorei para amadurecer, mas amadureci e quero que a senhora volte. Sim, mas apenas se for para ser feliz. Naquele momento entendi. Não era uma súplica, era um recomeço. Ficamos ali em silêncio. O relógio da parede fazia tic-tac, como se quisesse nos lembrar que a vida não espera. Depois de um tempo, Ricardo se levantou. Pense com carinho. Não precisa decidir agora. Mas saiba, minha casa nunca vai ser lar enquanto a senhora não estiver nela. Ele se despediu com um beijo demorado na testa, como fazia quando criança, antes de dormir. Voltei para meu quarto, deitei na cama e olhei para o teto. Lembrei de como cheguei ali, dia em que fui deixada como quem abandona um pacote esquecido, e agora o mesmo filho queria me levar de volta, como parte viva da história dele. Naquela noite escrevi no diário. Asterisco, a vida tem dessas. Primeiro te parte, depois te convida a se recompor e voltar. Mas voltar exige coragem e perdão. Ainda não sei qual escolha farei, mas pela primeira vez me sinto livre para escolher. Asterisk. E foi com esse pensamento que adormeci,
com o coração dividido entre duas casas e uma decisão que mudaria tudo. A noite depois da visita do Ricardo foi longa. O sono não vinha e cada ruído do ventilador parecia um sussurro da minha própria consciência. Eu olhava para o teto e me perguntava, e se eu voltasse? E se ele tivesse mesmo mudado? Mas o medo... o medo é um bicho silencioso. Ele entra pela fresta da alma e se acomoda bem no meio do peito, como se fosse proprietário do lugar. Na manhã seguinte, a cuidadora Teresa me encontrou sentada no corredor, com os olhos inchados de quem não dormiu. Está tudo bem, Dona Carolina? Está, minha filha. Só estou repleta de perguntas que não têm resposta. Ela sorriu com doçura, puxou uma cadeira e se sentou ao meu lado. A senhora sabe? Às vezes a resposta não vem no silêncio, vem no movimento. Fiquei com aquilo na mente. No movimento. Talvez fosse isso. Talvez eu precisasse parar de tentar resolver tudo deitada, imóvel. Fui até o jardim. Dona Benedita já estava lá com seu vestido de bolinhas e os cabelos presos num coque elegante, como sempre. Percebo que a visita do teu filho mexeu contigo. Mexeu mais do que eu esperava, Benedita. Ele quer que eu volte para casa. Ela sorriu, mas não com surpresa, com ternura. E o que teu coração diz? Que eu tenho receio, que eu não confio mais tanto assim, que a dor ainda reside aqui. Falei apontando para o peito. Claro que reside. Mas, minha amiga, quando o coração para de confiar, ele também para de viver. A gente não veio ao mundo apenas para sobreviver, a gente veio para sentir. Fique aí calada. Às vezes a sabedoria vem de quem já perdeu tudo e ainda assim escolhe amar. E essa vida que a gente criou? Perguntei. Essa rotina que me salvou de mim mesma? Ela segurou minha mão. Isso ninguém te tira. Você vai levar a gente onde for. Mas Carolina, a gente é abrigo, não prisão. Se for para ser feliz novamente, vai. E se não der certo, volta com o coração limpo. Mas não deixa o medo decidir por você. As palavras dela ficaram ecoando dentro de mim o dia inteiro. À tarde, fui conversar com o seu Antônio. Ele estava na sala mexendo num caderninho de músicas antigas, com a voz rouca cantarolando baixinho. Antônio, e o senhor já teve vontade de sair daqui? Ele me olhou com aqueles olhos profundos, como quem já viu muito mais do que fala. Já tive, mas não tinha mais para onde ir. Quem tem para onde voltar tem escolha. E quem tem escolha tem um presente nas mãos. A senhora tem. Só precisa saber se vai desembrulhar agora ou deixar para depois. Naquele dia recebi mais visitas do que em meses, cada um com um conselho, uma lembrança, uma história de saudade, mas a resposta ainda não vinha. À noite fui até o diário e escrevi. Asterisco, o que é uma casa? É onde moram as paredes ou onde mora o amor? Já morei numa casa grande e me senti invisível. Já vivi num quartinho de instituição e me senti viva. E agora me pedem para escolher. Mas e se eu quiser levar os dois comigo? Asterisk. No dia seguinte, uma surpresa me esperava no jardim. Um envelope deixado pela cuidadora Teresa com um bilhete amarrado por fita. Asterisco, mãe, eu sei que confiança não se exige, se conquista. Então eu pensei que talvez antes de pedir que volte eu devesse começar diferente. Dentro desse envelope tem uma parte da nossa história. Uma lembrança, um recomeço. Te espero como filho e como homem. Com amor, Ricardo. Asterisk. Abri o envelope com mãos trêmulas. Dentro havia uma foto. Era eu segurando Ricardo no colo quando o bebê na porta da antiga casa. Eu tinha os cabelos presos, olhos cansados e um sorriso repleto de futuro. Ele, com as bochechas rechonchudas e os olhos fechados de quem dormia em paz. Junto com a foto havia uma chave. Era a chave da casa, a mesma, a nossa. Fiquei ali olhando aquele pedaço de metal brilhando na palma da minha mão.
Ele não estava me pedindo apenas para voltar para uma casa. Ele estava me convidando para voltar no tempo, para reconstruir o que quebramos. Naquela noite não consegui dormir. Andei pela instituição como alma penada, passando por cada canto que me deu abrigo, pelo refeitório onde chorei em silêncio no primeiro café da manhã.